Saudações, pessoal. Vamos falar sobre a anatomia da pelve, como que a anatomia por imagem da pelve vai nos dar uma ideia de como está o funcionamento, o ciclo hormonal desta mulher. É lógico que essas observações que farei aqui são para mulheres menáquimes, né? São aquelas que já menstruam e que ainda não chegaram ao climatério. Bom, nós vamos usar como base do nosso estudo esse gráfico, onde nós vamos ter a representação do ciclo dos hormônios da adenopófise, o LH e o FSH, respectivamente, o hormônio luteinizante e o folículo estimulante, o gráfico dos hormônios ovarianos, o estrogênio e a progesterona, o aspecto do endométrio e o aspecto do ovário. Bom, o ciclo menstrual ele começa a contar no primeiro dia, no momento da menstruação. Tá? O que acontece? 14 dias, em média, antes desta menstruação, o que acontece? Nós temos a ovulação. E o resultado final de um ciclo onde não houve uma fecundação e uma nidação com posterior gravidez, então 14 dias depois dessa ovulação, haverá descamação de toda essa área secretora do endométrio, ficando só a zona basal. Então, o que nós vamos encontrar nesses primeiros dias após a menstruação? Nós vamos encontrar um endométrio que vai se apresentar como uma linha hiperecóica, tá? Que é o que nós chamamos de endométrio laminar. A partir do 5º dia, ele vai começar a mudar o aspecto. Tá? Além disso, nós vamos encontrar folículos, tá? E o normal é que esses folículos variem ali no máximo até 7 milímetros, 7, 9 milímetros, dependendo da referência que vocês vão usar. Mas é algo que vai variar ali de 3 a 9 milímetros. Então, essa é a fase pós-menstrual imediata, é como nós vamos encontrar exatamente no início do ciclo. Nessa fase aqui, o ovário está produzindo, tem a sua produção de estradiol, como esse estradiol ele vai provocar um feedback positivo na hipófise, provocando aumento da liberação de hormônio folículo estimulante. Com isso, com a liberação do hormônio folículo estimulante, nós vamos ter o aumento gradual de um folículo que vai se tornar o folículo, agora até me fugiu o nome, mas vai ser o líder, o alfa, o folículo dominante, lembrei, folículo dominante. Esse folículo dominante, ele está num processo, na verdade, de amadurecimento de um gametócito, né? Esse ovócito secundário, ele está sendo ali estimulado pelo FSH e, ao mesmo tempo, o endométrio vai mudar daquela imagem linear, né? Onde apenas enxergamos uma linha hiperecóica. Aquela linha hiperecóica que a gente viu aqui no slide anterior, essa linha hiperecóica aqui, na verdade é o endométrio basal, que é mais hiperecóico, né? Um encostadinho no outro. Pensem que nós estamos vendo duas camadas que nessa imagem estão grudadinhas, formando uma unidade. Já nessa fase aqui que nós chamamos de fase secretora ou fase estrogênica do ciclo, vai depender quem que você vai usar como referência, se é o endométrio ou o ovário. Então, nessa fase estrogênica ou ainda na fase folicular, o que acontece? Começa o endométrio, ele vai começar a espessar no sentido de espessar não, ele vai
proliferar, ou seja, vai começar a crescer em espessura, e nós vamos ter a produção, a formação de pequenas glândulas nesse endométrio, tá? Várias glândulas isoladas que vão até a superfície do endométrio. Então, aquilo que nós víamos como uma unidade já está separado, então essas duas camadas basais são estas linhas hiperecóicas aqui, e essa linha hiperecóica que a gente encontra no meio é o encontro das duas camadas que estão proliferando. Então, onde tem a zona de encontro dela, forma essa terceira linha hiperecóica. Por conta dessas três linhas, nós passamos a chamar esse endométrio com endométrio de aspecto trilaminar. Tá? Então, esse aspecto trilaminar é um aspecto típico da fase pré-ovulatória, né? Da fase folicular, da fase proliferativa. Tá? Depois disso, vai chegar um ponto que nós vamos ter um pico de estrogênio, que vai ser o máximo de estrogênio produzido, e esse pico de estrogênio vai ser acompanhado de um pico de hormônio luteinizante. Esse pico de hormônio luteinizante vai provocar a ovulação. Então, vejam, a mudança de aspecto que nós temos. Nós vamos ter a liberação do ovócito, então o ovário o libera, então a gente perde o aspecto de folículo, rompeu esse folículo para liberar o óvulo. Nesse local se forma uma estrutura funcional que nós chamamos de corpo lúteo, e o corpo lúteo passará a produzir progesterona. Então, nós vemos a produção de progesterona. Com a produção de progesterona, nós vamos ter de novo, então, uma queda dos hormônios do LH e do FSH. A progesterona é produzida pelo corpo lúteo, conforme o corpo lúteo vai amadurecendo, ele vai chegar num ponto máximo de liberação de progesterona. E qual é o objetivo dessa progesterona? É mudar o aspecto do endométrio, torná-lo um endométrio capaz de receber uma gestação. Para isso, ele tem que ter glândulas profundas e muita vascularização. Vejam a diferença de espessura no gráfico da fase pós-ovulatória da pré-ovulatória. Então, nós temos um aumento significativo da vascularização, da formação de glândulas, por sinal, em uma delas vai ocorrer a nidação do embrião, caso ocorra a fecundação. Então, o objetivo de ter essa fase lútea, né, essa fase regida pela progesterona, é tornar o útero um meio propício para a nidação do embriãozinho. Bom, e o que acontece? Vai chegar um momento que vai dar a maturidade desse corpo lúteo, ele tem uma vida útil, que vai variar ali de 13 a no máximo 16 dias, em média 14 dias, e vai começar a cair os níveis de progesterona, até chegar um momento que a quantidade de progesterona disponível não será o suficiente para sustentar esse endométrio, tá? Então, o que acontece? O corpo lúteo, ele vai ser responsável pela produção de progesterona até que a placenta comece a produzir progesterona, né? E isso leva, em média, quanto tempo? 14 dias, né? Então, é por isso que ele dura essa média de 14 dias, tá? Então, a gente tem como, revisando aqui, a gente tem uma fase pós-menstrual,
né, que vai durar em torno de 5 dias, onde nós começaremos a liberação de estradiol, onde vai começar a proliferar o endométrio, que vai começar também o estradiol a estimular o FSH vai fazer com que 2 a 3 folículos sejam estimulados e um deles vai acabar sendo o folículo dominante e é o que vai acabar em ovulação. Nesse ínterim, o que o estrogênio fez? Fez aumentar a espessura do endométrio, mudou o aspecto do endométrio, que passou a ser trilaminar. Chegou um momento que chegou no máximo de estradiol daquele ciclo que vai provocar, então, um pico de LH. Esse pico de LH vai provocar a ovulação. Com a ovulação, nós temos a formação do corpo lúteo e a viragem do endométrio, que deixa de ser um endométrio trilaminar, um endométrio proliferativo, e passa a ser o que nós chamamos de endométrio secretor. Mas por que secretor? Olha a quantidade de glândulas que ele tem, então por isso secretor, tá? Bom, se evoluir para uma gestação, nós vamos ter, né, a fixação de um embriãozinho e a formação do saco gestacional e tudo aquilo que a gente já viu anteriormente, que a gente pode acompanhar por ultrassom na gestação. Se não acontecer uma fecundação e anidação, a gente volta a essa fase aqui, né, de endométrio fininho, vários folículos que são a reserva ovariana, que vão variar de 3 a 9 milímetros, e a gente começa tudo de novo. Produção de estrogênio, conforme aumenta o estrogênio, aumenta FSH, conforme aumenta FSH, vai individualizando, vai formando um folículo dominante, muda o endométrio, por isso que a gente chama de fase secretora, fase estrogênica ou fase folicular do ciclo. Quando nós temos o pico de estrogênio, pico de LH. Com pico de LH, ovulação. Temos a formação do corpo lúteo. Por isso, nós vamos chamar de fase lútea ou fase secretora, por causa do aspecto do endométrio, que passou a ser um endométrio ecogênico, né? O normal de espessura é que não ultrapasse os 16 milímetros, tá? Quando esse endométrio ele não consegue alcançar uma espessura de pelo menos 8 milímetros, a possibilidade de acontecer uma anidação, mesmo que seja fecundado um óvulo, é mínima, tá? A chance de não perenizar essa gestação é enorme, tá? Função do corpo lúteo, produzir progesterona. Tá? Essa produção de progesterona se mantém por 14 dias, quando ele não consegue mais, quando termina a vida útil do corpo lúteo, ele não consegue mais produzir progesterona, que ele vai cicatrizar e formar o que nós chamamos de corpo albicans. Tá? E o que vai acontecer? Como não tem progesterona circulante o suficiente, não consegue sustentar essa vascularização, acontece isquemia e aí acontece a descamação e fica só a parte basal do endométrio. Se houver nidação, se houver fecundação, pode acontecer a nidação e nós vamos ter, então, um saco gestacional implantado dentro da cavidade uterina. E é isso, é bem simples. Só de bater o olho a gente tem como dizer qual fase do ciclo está. Agora, é lógico, se for disfuncional o ciclo, a gente tem como ver se a questão é por uma questão ovariana ou se é por uma questão extra-ovariana, né?
Se forem questões extra-ovarianas, nós não vamos ter sinais de ovulação, nem de folículos dominantes, né? Aí é uma série de outras pesquisas que não vão se restringir apenas à imagem. Mas o que para mim é muito importante é que vocês guardem essa ideia de como é que é a fisiologia, como é que é o normal e como é que a gente consegue ver ao longo do ciclo as alterações da imagem. Pessoal, é isso aí. Bons estudos e a gente se vê na próxima.